Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, celebrando noite de Pentecostes, culto de Pentecostes, aqui na nossa igreja, que nós possamos verdadeiramente engrandecer ao nosso Deus. Eu gostaria de ler dois textos bíblicos rapidamente. O primeiro se encontra em Salmo 133, que nos diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso que derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Outro texto que eu gostaria de ler na abertura desse culto dessa noite está lá em Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Amém. A palavra do Senhor em Deuteronômio 16, do 14 e 16, nos diz assim: alegre-se nessa festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa, dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Amém? Que nós possamos verdadeiramente buscar nos alegrarmos nessa noite, nesse tempo, porque tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós, tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a igreja dele, nós possamos ver isso se nós tivermos com os nossos olhos espirituais abertos. Deus ele tem derramado e vai continuar derramando sobre nós muito mais, mas nós devemos nos alegrar com esse derramar. Muitos podem estar olhando, pensando: nossa, mas está tudo tão difícil, está tudo tão contrário, como eu posso me alegrar nesse tempo? Como eu posso me alegrar com alguma coisa acontecendo nesses dias? Então eu falo, se nós estivermos com os nossos olhos espirituais, nós iremos ver todo o derramar de Deus. Porque Deus tem derramado ensino, Deus tem derramado renovo, Deus tem derramado força sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E é isso que nós também estamos aqui para celebrar nessa noite. Nossos irmãos no passado, lá eles tinham festas para celebrar. Festa das semanas, festa das cabanas, festa das primícias, e tudo isso também era, depois foi um apanhado que eles começaram também a celebrar o Pentecostes. E que nós possamos verdadeiramente compreender o tempo da alegria, o tempo de todas as coisas que Deus tem dado, unir com tudo aquilo que Deus está derramando sobre nós e buscarmos estar com nossos olhos espirituais abertos para podermos celebrar nessa noite, celebrar nesse momento, diferente de como nós estamos acostumados, de estarmos aqui congregados, igreja cheia, todo mundo, buscando o derramar do Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite com a mesma intenção, com o mesmo propósito, nos alegrar ainda com tudo aquilo que Deus está derramando sobre o povo dele. E é esse derramar que nós devemos glorificar ao nosso Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pelas nossas famílias, pela nossa casa. Queremos orar, clamar a Deus, que Ele continue a derramar sobre nós o Teu querer, que Ele continue a derramar sobre nós a Tua graça, continue a derramar sobre nós os Teus ensinos, a força, o renovo, a transformação dEle para com as nossas vidas, e que nós possamos buscar com afinco, buscar com diligência, buscarmos, ó Paizinho querido, cada vez mais e mais ao nosso Deus, estarmos com nossos corações, nossa mente, tudo que é em nós, abertos e atentos, porque para tudo aquilo que Deus está fazendo ainda em nossas vidas, para tudo aquilo que Deus está fazendo neste tempo, que nós possamos nos alegrar, festejar e ter a certeza absoluta de que o Senhor, o nosso Deus, Ele continua com as mãos estendidas para com o povo dEle, para com a casa dEle, para com os seus filhos e filhas, que hoje buscam, que hoje se alegram, que hoje estão abertos para o derramar do seu Espírito. Que nós possamos verdadeiramente crer, buscar e desenvolver
um algo maior, um algo melhor, um serviço ao Senhor efetivo, mesmo em tempos de isolamento. Senhor, trata em nós, derrama sobre nós mais o teu querer, mais a tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que nós possamos nesse momento simplesmente louvar e engrandecer ao nosso Deus. Como eu falei, é uma noite de derramar. Então que você possa aí na sua casa também clamar, louvar, abrir os seus lábios também em louvor e adoração ao nosso Deus, e estar abertos para o derramar do Espírito dele sobre as nossas vidas. Amém? Salve a igreja do Pai do Senhor. Vamos todos louvar nesse dia. Que a partir do momento que você cante, que você se coloque aí na tua casa, no Espírito, você receba a porção curada desse Espírito sobre a tua vida. Toma direção.
nós, mais o teu poder sobre nós, ó Deus. Faz de novo em nossas vidas, faz de novo em nosso tempo. Ministra em nosso coração, Senhor, o teu Espírito Santo, Jesus. Nós te desejamos ansiosamente mais por um novo tempo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
pela tua vida e pela manifestação do teu Espírito. Então faz de novo, Deus, em nossos corações. Faz de novo, faz de novo no teu povo. Age mais uma vez. De novo, faz de novo no teu povo. Age mais uma vez. De novo, faz de novo no teu povo. Age mais uma vez. De novo, faz de novo no teu povo. Age mais uma vez. O que fazer quando ele vem? Mais que ser feito, nós te desejamos outra vez. Senhor, o que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser feito, nós te desejamos outra vez. Você acende de novo, faz de novo o teu povo. Mas as vezes de Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo em nossos filhos. Aquecer novamente o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. Até que nada mais importe a não ser a presença de Deus. Até que nada mais importe se não cumprir o propósito de Deus. Até que nada mais importe se não viver por aquilo pelo qual nós somos criados. Até que nada mais importe se não a Deus, imagem de Deus, imagem do Espírito de Deus. É isso que o Senhor anseia nos nossos corações. E é isso que deve queimar em nossos corações. Mais da presença, mais da presença, mais da presença, mais Nós te desejamos outra Vou render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Senhor Altíssimo. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha nessa transmissão, tenha uma excelente noite, neste tempo que o Senhor tem nos reservado para estarmos mais achegados a Ele, que todo tempo, toda oportunidade que tenhamos, possamos investir, possamos aplicar na nossa relação com Deus, a fim de que possamos vencer esse tempo que nos advém, com esperança no Senhor. Hoje, domingo de Pentecostes, quero compartilhar com você o texto que está em Atos capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 18. Atos 2, de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O Pentecostes, assim como o Natal e a Páscoa, é apontado como um dos principais elementos da liturgia cristã. Entendo que o Pentecostes dá o sentido aos eventos que nós já mencionamos. Para nós cristãos, o Pentecostes marca o início da igreja, sua essência e missão. O evento narrado em Atos capítulo 2, no meu entendimento, tem seu ponto de apoio na compreensão e no entendimento. Eu comparo o evento de Pentecostes ao episódio também narrado em Gênesis capítulo 1, dos versos de 1 a 9, em que trata da edificação da Torre de Babel. E naquele tempo, segundo a palavra do Senhor, diz assim: e naquele tempo havia uma língua e uma fala. E esses homens deste tempo se uniram num propósito: edificar uma cidade e erguer uma torre. E o que eles queriam com tudo isso? Tornar o seu nome célebre, ou seja, não se submeterem à autoridade de Deus. O perigo desta união de propósitos está em não respeitarem princípios para os seus desígnios. No versículo 6, diz assim: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. No decorrer da história, irmãos e irmãs, temos percebido que os intentos humanos em busca de conquistarem seus objetivos de progresso, de fama, de fortuna, ascensão pessoal, têm aberto mão de princípios e valores, aberto mão de regras e leis, e para conquistarem o que querem, não se importam com o que estão destruindo, sejam recursos naturais, vidas sacrificadas em favor de propósitos escusos. Eu entendo que propósito humano sem a bênção de Deus é ruína. E para tanto,
Deus teve uma ação que eu entendo aqui, uma ação preventiva para desarticular tais propósitos. O texto em Gênesis capítulo 1, Deus ele trouxe confusão de línguas, ou seja, desentendimento, a fim de evitar um outro caos. Assim, ter que evitar uma outra ação drástica, como fora o dilúvio, dada a maldade e que se espalhara por toda a terra. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplica sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. E segundo Romanos 1, do 28 ao 31, fala que os homens não se importam em ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus, em uma ação preventiva, como disse, tem nos livrado de nós mesmos. Não atende à oração daqueles que oram para gastarem seus próprios deleites. Oram e não recebem, segundo Tiago capítulo 4. Porque tem na oração como princípio e fim em si mesmos. Não levam em conta o bem comum. Não levam em conta quantos podem ser prejudicados para que ele tenha êxito. A autorrealização humana, a parte da vontade de Deus, é um caminho para o pó, sem vida, sem sentido, sem propósito sobre a terra. O Espírito Santo de Deus é o sopro que nos faz seres viventes. E voltando a Atos capítulo 2, e para embasar o tema central desse texto, embora temos a tendência de ficarmos encantados com o espetaculoso dado ao evento, línguas de fogo, vento impetuoso, mas no texto, o assombro que se dá justamente é porque eles estavam ouvindo homens de diferentes partes e nações falarem na sua língua materna e eles podiam entender. Então passaram a compreender o que se falava. Há no meio religioso questionamento quanto às evidências do batismo, visitação, virtude do Espírito Santo, ou como alguns grupos costumam conceituar este tempo de Pentecostes. Mas o que o texto ele deixa muito claro é que o texto em Atos capítulo 2, ele traz entendimento e compreensão. Porque o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento de muitos. Cobiças, invejas, bebedices, zombarias, o engano nos corações e mentes, não tem permitido as pessoas ouvirem com clareza a voz de Deus. E o Espírito Santo, ele restaura a sintonia para um propósito não de homens, mas um propósito divino. Primeiro, para que compreendamos os ensinamentos de Jesus. Em João capítulo 14, o verso 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho feito. Em 1 Coríntios 2, versículo 12, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Em segundo, o Espírito Santo, ele vem gerar em nós uma nova mentalidade, novas atitudes que são sinais da verdadeira conversão. E disse-lhe Pedro: arrependamos, e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Atos 2,
dos versos de 37 ao 41. E o que Pedro está falando aqui, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele produz fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. E contra todas essas coisas não há lei, porque são leis divinas, são leis de Deus. Nossas atitudes revelam se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A promessa foi que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a criatura. Mas ter o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo não são a mesma coisa. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ela é redentora, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E o terceiro ponto da ação daquele que é guiado, ou da missão do Espírito Santo nas nossas vidas, quando eu falei que o Pentecostes ele marca o início da igreja, é que a partir do Pentecostes, os discípulos que estavam ali escondidos numa sala, temendo o que poderia acontecer a eles, temendo serem maltratados, temendo a perseguição, mas eles receberam de Jesus Cristo uma dádiva. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Levar a palavra de reconciliação, restaurando o governo de Deus, que os homens queriam usurpar, quando ergueram Babel. Babel é que ali o Senhor causou confusão de línguas. E o Espírito Santo, ele vem restaurar este entendimento. Em Romanos capítulo 8, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas nós fomos selados com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Uma vez confrontados em nossos pecados, não resistamos à palavra, não resistamos o Espírito da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, seremos selados com o Espírito Santo. Convertidos do pecado, nós temos paz com Deus, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Celebrar o Pentecostes, meu irmão e minha irmã, é celebrar a reconciliação, a restauração da teocracia, governo de Deus na vida do povo. Restaurar a soberania, restaurar a autoridade, é dar lugar ao Espírito Santo de Deus, é dar lugar ao governo de Deus nas nossas vidas. E o sinal daquele e daquela que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele obedece a Deus. Ele guarda os seus mandamentos e anda em retidão. E ainda a reconciliação com o seu propósito, que é a missão da igreja, fazer discípulos de Cristo e ensiná-los a guardar os mandamentos. Ação humana, meu irmão e minha irmã, sem a bênção de Deus é igual a ruína, como Babel. Mas propósito divino, junto com a ação humana, é novidade de vida. E é assim que nós somos chamados e chamadas a vivenciar a virtude daquele e daquela que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como ministrado na semana passada, não com o conhecimento nominalista do Evangelho, mas aquele e aquela que tem experimentado Deus
continuamente nas suas vidas. E a cada dia tem buscado se santificar na presença do Senhor, a fim de que possamos herdar com Ele a vida eterna. E o Espírito Santo de Deus na tua vida, que vem te trazer a consciência do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser tratado, do que precisa ser deixado, a fim de que o Espírito Santo, ele venha habitar numa casa limpa, e que ele venha encher a tua vida de gozo, de alegria, de paz, de consolo, e essa alegria ser transformada num testemunho fiel daquilo que o Senhor, ele tem ministrado na tua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus não somente quer fazer morada na tua vida, mas ele quer guiar a tua vida, a fim de que eu e você possamos juntos caminhar esse caminho que o Senhor tem nos proposto, a fim de que cheguemos à estatura de varões e varoas perfeitos, e com isso herdemos o reino de Deus. Mas não somente nós, mas todos quantos forem alcançados pela palavra do Senhor, que traz novidade de vida. Oremos. Recebe, Senhor, a nossa adoração que fazemos em forma de entrega das nossas vidas a Ti, Senhor. Porque, Pai, nós não queremos ser apenas como pó, mas nós queremos, Pai, que a nossa vida tenha sentido. Porque não queremos, Pai, viver nessa terra inutilmente. Porque o Senhor nos criou com um firme propósito, para que o Seu nome fosse glorificado em nós e através de nós. Porque nós somos adoradores, e nós também somos o lugar da adoração. Quando, Pai, o nosso testemunho, ele é um testemunho fiel. Quando, Senhor, as nossas vidas são guiadas pelo Teu Espírito Santo, nós trazemos esse testemunho genuíno, não, Pai, no nosso discurso, mas no nosso viver diário. Que a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas nos leve a viver conforme o Senhor tem preparado para cada um de nós, que andemos em santidade de vida. Que o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que Ele não seja, Pai, apenas um vento impetuoso, que Ele não seja em nós apenas uma labareda de fogo, mas que Ele seja em nós, Pai, a Tua vida impressa na nossa, a fim de que, como Paulo, possamos dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque o Seu Espírito Santo habita em nossas vidas. Por isso, Pai, nós somos Betel, casa de Deus, casa espiritual em que o Senhor faz morada. Recebe, sim, Senhor, a nossa adoração. Recebe, sim, Senhor Deus, as nossas vidas rendidas diante de Ti, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser nessa terra. Verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras, que guardam o bom testemunho do Teu Evangelho, e não somente isso, levam outros a viverem em novidade de vida. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, assim nós oramos. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Meu irmão e irmã, você que nos acompanha nessa transmissão, se inscreva no nosso canal, clique lá no sino para receber as notificações das nossas transmissões, a fim de que você seja ministrado a palavra do Senhor, e com isso, a cada dia, venha crescer na estatura do conhecimento de Deus. Que a bênção de Deus sobre a tua vida te leve a prosperar nessa terra, não para que você tenha fama, para que você tenha sucesso, para que você venha conquistar o mundo, mas para que a tua vida ela tenha sentido. E a nossa vida não tem sentido sem Deus nela. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, simbolizados na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus, nas consolações do Espírito, sejam sobre ti, hoje e continuamente, para a honra e glória do Senhor. Amém. Boa noite e tenha uma excelente semana.